mas ainda vamos ter uma em outubro. Olha aí, gente. A única do ano, então. Uma imersão de yoga. Quem vamos? E aí, assim, é um prazer estar trazendo. Carol, vocês viram que ela já comeu? Gente, suga essa mulher o máximo que puder. Segue na rede social. O que eu acho legal, assim, tanto dela como do Patrick, que são pessoas completamente acessíveis. Eu busco trazer para Jacarepaguá sempre os nomes de pessoas que eu sei que são acessíveis. Porque depois vai surgir uma dúvida, aí você vai lá no Instagram do professor que deu o curso, o cara nem responde, o cara não fala nada. Eu acho assim, cara, não pode ser assim. Eu acho que a troca de conhecimento é contínua. E Carol, todas as vezes que eu precisei, e é aula, e é conversar e ter aula. Então, assim, sigam na rede social, ela tá com a blusa do lado. Eu vou colocar aqui, eu trouxe a caneta. As redes sociais dela. Podem perguntar, podem trocar, podem trazer, sabe? Pode usar e abusar. Aí eu falei com ela, esse mês é ela. Mês que vem é o marido. Julho vai ser a Marina. Até o final do dia eu quero o curso da filha dela aqui pra gente. Legal, vai ser o curso prático de como ser fofa. Então já tá como ser fofa naturalmente. Que é uma família maravilhosa. Então, gente, estamos iniciando aqui com a Carol. Aproveitem, curtam. Daqui a pouco eu já estou aqui jogada no chão na prática também. Obrigada, Vivi. Bom dia oficialmente. É um prazer estar aqui novamente. Esse curso em especial, assim, né, trazer o yoga, realmente para mim é um brilho nos olhos, e falar sobre yoga para profissionais de educação física, eu sinto que, nossa, a Vivi me trouxe uma oportunidade como se fosse uma resposta, assim, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E eu venho há um tempo pensando, nossa, eu faço tanto com os alunos, né, mas será que eu não podia criar um exército de pessoas que fizessem a mesma coisa, sabe? E aí a Vivi me chama para fazer um curso para falar sobre alongamento e yoga. Não, fora a sintonia de hoje, né, surpresa, meu Deus, assim, então assim, quando eu recebi esse convite, eu falei, realmente eu estou no caminho que era para eu estar, porque isso daqui me faz vibrar, assim, da cabeça aos pés. Só que eu acredito também que numa sala, né, quantas pessoas temos aqui, sei lá? 30. Vivi é muito rápida, né? 30 pessoas, 31 comigo. Não sabe mais do que 30. Vocês concordam comigo? Então, não tem como eu saber mais do que todos nós. Então, aqui a gente vai estar numa troca. E a única coisa que eu quero que vocês prestem muita atenção é tudo aquilo que a gente trocar hoje, vocês vão perceber que eu vou falar certas coisas para vocês e vocês vão falar assim, caramba, isso realmente faz muito sentido. Então, isso significa que o que eu estou trazendo para vocês não é uma novidade. Eu só estou invocando esse conhecimento dentro de vocês. Porque quando a gente fala de corpo, eu não tenho como saber mais sobre o seu corpo do que você. Porque você sente. Isso faz sentido para vocês? E nós somos profissionais que estamos o tempo inteiro o quê? Em contato com o corpo. Então, antes de eu começar, porque eu começo e eu não paro, tá? De falar. Eu quero saber de vocês qual foi a motivação, o motivo da ação de vocês estarem aqui hoje. O que assim, esse curso, você leu lá, alongamento, base do yoga, o que isso me chamou a atenção? Porque eu quero entregar para vocês exatamente aquilo que vocês querem saber. Então, o que vocês esperavam ou esperam de hoje? Por livre e espontânea vontade, quem quiser falar, fala. Levar para os seus alunos do Pilates. Mas quem? Trazer o foco para dentro de si, porque eu acho que os alunos, a sociedade em geral, está muito fora. Então, isso vai acalmar. Eu sou professora também na rede municipal e trabalho com criancinha e já pratico yoga também, não sou professora, mas sim, é praticante. E eu estou nessa mesma vibe, trazer um autoconhecimento. Eu acho que fica muito mais fácil ter paz dessa forma.
Mais alguém? Diferença entre o yoga e o alongamento. Na prática. Isso é um ponto muito legal. Sim. Entendi. Mais alguém tem alguma coisa diferente? Eu trabalho no centro de apoio psicossocial e dou aula de New Conscious, se você ouviu falar. De New Conscious? Mais terapêutica. E uso muito alongamento também, né, com eles. E aí, somar mais um pouco. Legal. Sou sonoplacista, eu foco total criança. E às vezes eu sinto uma vontade de trabalhar yoga. Eu não conheço. Quem já foi assim, fui fazer uma prática de yoga, uma aula de yoga, que levanta a mão, quem já fez? Legal. Quem pratica com regularidade? Uma vez por semana, regularidade. Tem alunos. Isso. Legal. Então, olha como é importante. O que a gente fez aqui? O que eu fiz com vocês aqui? Eu ouvi vocês, né? E aí, quando a gente aprende a ser professor, a gente chega o quê? Eu tenho conhecimento, eu entro na sala, gente, todo mundo vai fazer assim, todo mundo vai fazer assado. A gente está ouvindo o nosso aluno? A gente está entendendo o que o nosso aluno precisa? Eu entro no automático, reproduzo um padrão daquilo que eu aprendi e aplico sem enxergar um dos princípios que a gente aprende na faculdade, que é individualidade, né? Então, acho que a primeira parte que a gente pode pensar é o que é yoga? Para eu entender se aquilo que eu faço tem a ver, não tem a ver. O yoga é uma tradição que dentro dessa tradição tem um objetivo. Qual é o objetivo do yoga? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é o cessar das oscilações da mente. Nossa, mas o que isso tem a ver com o corpo, Carol? Como que fazer a postura do guerreiro me faz uma pessoa melhor ou me sentir em paz? Mas será que se eu fizer uma postura... Isso aqui é um alongamento que eu faço na minha aula, às vezes, né? Num alongamento. Não é? Isso me torna uma pessoa melhor? Fazer um padrão? Que dúvida, o que eu respondo? Melhora um pouco, porque se eu fico com menos dor, com menos desconforto no corpo, eu viro uma pessoa melhor. Tá, isso daí todo mundo entrou no fluxo comigo, vocês estão me acompanhando, não estão? Então, o yoga, essa tradição, esse conjunto de práticas, ele tem como objetivo um centramento, diminuir as oscilações da mente através do quê? E para quê? Bom, qual é o seu nome? Daniel. Dani, levanta, por favor. Dani, se eu vier com a minha mão em você e fizer assim, o que ela fez? Reagiu. Um estímulo externo fez ela reagir. Reagiu com o quê? O que se movimentou? Então, por que você chegou para trás? Para me defender. Para se defender. Você achou que ia levar um tapa, não foi?
continuo achando que eu vou vir, eu não sou louca assim, não. Ela achou que ela fosse levar um tapa. Então, quem é que reage aos estímulos externos? Mas quem percebeu a mão? A mente trouxe o quê? Esse movimento eu já aprendi que é quando alguém vai vir bater em mim. Então, eu estou me defendendo. Naturalmente, o meu corpo, o corpo da Dani sábio, né? Cria um estímulo de reação ao que está acontecendo externamente. O professor, eu cheguei, galera, vamos agora fazer o agachamento, é assim que faz. Eu nunca agachei, primeira vez na aula, estou preocupada com os julgamentos externos, o que vão pensar de mim, será que eu estou agachando certo? O que esse estímulo externo trouxe para ela? Um pensamento que trouxe uma emoção. Que emoção foi essa? Tensão, medo, necessidade de sobrevivência, porque eu não quero me machucar. Então, o meu corpo tem uma sabedoria ali que eu não preciso pensar sobre isso. Vocês concordam comigo? E aí, naturalmente, ele reagiu. E isso é só quando tem um estímulo físico. Se eu falar assim, acabou de soltar um pitbull, tá vindo na nossa direção. Buh. Corre, corre, corre. O corpo, o quê? Qual é a reação que o corpo tem? Fuga. O que acontece biologicamente com o corpo? É liberado hormônio, tem todo um processo interno que faz o corpo o quê? Se aquecer, se acelerar, né? Então, vocês já entenderam que tudo do lado de fora cria um estímulo e quem é que está manifestando esse estímulo? Pode sentar, obrigada. Quem é que está manifestando esse estímulo? O corpo. Então, gente, o que é o corpo? O corpo é o lugar, o espaço, o campo, aonde tudo isso que está acontecendo na minha psique, né, se reflete. Se eu fico muito triste, ai, me dá uma vontade de chorar e eu prendo aquele choro, aonde que eu sinto no meu corpo? Onde vocês sentem? Quando assim, vai dando aquela tristeza, aquele aperto. Aonde que é? Né? O nó da garganta aqui. É diferente de você? Você sente a tristeza aqui? Você sente aqui? E quando você está com raiva? Quando você está ansioso, ansiosa? Ou então assim, vou me apresentar, né? Vou chegar lá para o curso do CREF, né? O corpo, ele está o quê? Reagindo, te dando sinais. Então, o nosso corpo é esse receptáculo de informações que está mostrando pra gente, está ali mostrando pra gente o que está acontecendo nesse campo aqui que eu não consigo enxergar. Tem alguém que sofre de ansiedade aqui? Ó, eu vou escrever uma frase aqui para vocês, que eu aprendi nas minhas práticas de autoconhecimento, que eu acho que tem tudo a ver com um profissional de educação física. Dá para ler? Ter um corpo é uma bênção. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que não teria nada para eu fazer se eu não tivesse esse corpo? Mas é ensinado para a gente a cuidar desse corpo? Não. Você tem que fazer. Por que eu escolhi ser profissional de educação física? Vocês já fizeram essa pergunta? Mas, imagina só, foi o que eu passei no vestibular. Imagina só, gente, essa aula aqui, vocês saem daqui amando a aula, foi muito legal, poxa, aprendi, explodiu a minha cabeça, porque é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de explodir a cabeça das pessoas, assim, sair cheio de ideias, sair cheio de novas conexões. Vocês ficaram super bem, eu achei que a aula foi uma merda. Quando eu chegar no final do dia, eu vou botar minha cabeça no travesseiro e vou falar assim, nossa, eu dei uma aula péssima. Foi horrível. E não importa que vocês amaram.
porque sou eu comigo mesmo. E é nesse lugar, eu estou falando tudo isso para vocês, porque eu estou contextualizando para vocês o que é o yoga na prática. Não na prática em cima do tapete. Mas, exatamente, o yoga não é uma prática física. Ai, Carol, agora você bugou ainda mais a minha cabeça, como assim? Não é uma prática física? A gente não faz um monte de postura? Sim, as posturas, né? O trabalho com o corpo é uma das ferramentas que tem dentro dessa tradição para a gente mudar os padrões. E eu costumo falar para os alunos que o yoga é um processo da gente aprender a se livrar dos excessos daquilo que não somos nós. Quem pode falar para mim uma frase que marcou você na sua infância e que você tem dificuldade de lidar com ela? Tipo, ai, você é muito devagar. Ou, ai, você é muito estressadinha. Ai, você não para de falar. Eu era muito tímida. Você não minha mãe fala? falava assim, ela tem boca, mas não fala. E aí, porra. Ah, isso. Não vou falar o resto da vida. Mas depois, é lógico que a gente vai à luta, né? Então, a gente vai à luta. Aí, ou a gente vai à luta e vai lidar com todas as nossas questões interiores para fazer o quê? Por que a gente faz tudo isso? Porque a gente quer ficar bem. Todo mundo aqui, eu não preciso perguntar, mas todo mundo aqui está fazendo tudo que faz porque quer ficar em paz e se sentir bem. Não é? Por que eu trabalho? Por que eu tenho a minha família? Ou por que eu escolhi essa relação? Por que eu quero estar nesse curso? Porque eu quero encontrar ferramentas e coisas que vão fazer eu me sentir melhor. E assim são os alunos que chegam até a gente. Então, se a gente não pensar fora da caixa, entender qual é a necessidade desse aluno que está chegando até aqui. No último curso, eu estava falando sobre o Pilates, o método Pilates em si, e eu sempre trago essas reflexões, né? E aí até uma participante, uma aluna falou assim, mas Carol, os alunos gostam daquele professor que massacra. Aí eu, porque quando eu vejo a aula daquele professor que maltrata mesmo, que o aluno sai arrebentado sem andar, tá cheia. E a do outro que é mais suave, né? Não tá. Eu falei assim, olha, se a gente pegar o dado de que tem, no máximo, 5% da população que pratica alguma atividade e 95% não, você percebe que você está brigando por um aluno, está querendo ir atrás de um aluno que está dentro de uma minoria? E por que será que esses 95% não estão dentro da academia? Não estão fazendo uma prática? Coisas simples. Quem pode me falar um alongamento comum quem dá aula de alongamento em si? Né? Aula de alongamento. Você vai dar uma aula de alongamento. Um exercício que toda aula tem. Eu quero alongar a cadeia posterior. Senta no chão e pega no pé. Esse é clássico, né? Tá. Como que as pessoas ficam sentadas? O dia inteiro. Aí o meu aluno passa 10 horas do dia dele sentado na frente do computador assim. Aí ele entra na minha aula, eu boto ele sentado, porque ele está encurtado, né? Fica o dia inteiro dobrado aqui. Aí eu boto ele para ficar mais assim. É isso que essa pessoa precisa? O que... Porque o seu telefone conectou na caixa lá de fora. Ai, claro. Tô botando mantra para todo mundo ouvir lá fora. A ouvindo mantra, é aqui sem som. Tudo bem. É bom que relaxa todo mundo lá. Tranquilo. Viu como é nossa energia contagiante? Namastê. O pessoal da LPO assim, ó. Então, gente, eu perguntei para vocês qual era o objetivo de vocês aqui hoje. E eu vou falar para vocês o meu objetivo aqui hoje. O meu objetivo aqui
não é ensinar posturas para vocês. A gente vai fazer essa prática. A gente vai ter a nossa prática, porque eu quero que vocês sintam no corpo, né? Que vocês tragam para o campo do sentir o que é uma prática de yoga. Mas o meu objetivo aqui é trazer a visão holística do yoga para vocês aplicarem na aula de alongamento, na aula de pilates, na aula com as crianças, com as principais ferramentas que eu tenho certeza que se vocês aplicarem, vocês vão mudar significativamente a vida de vocês e dos alunos de vocês. Isso faz sentido para vocês? Muito sentido, né? Tá. Então, estão curtindo? Posso seguir nesse caminho? Então, a gente alinhou as nossas expectativas, a minha expectativa está alinhada com a expectativa de vocês. Pronto. Então, a gente agora começa a ter uma relação saudável, porque tá bom para mim e tá bom para vocês. Então, eu como professor, né, no momento, a pessoa que está escolhida ali para trazer uma informação, um conhecimento, eu quero que esse conhecimento faça sentido. E sentido não é na mente, sentido é no todo. Quem falou aqui que já experimentou crise, né, de ansiedade, o que a gente sente no corpo? Às vezes parece que eu quero respirar fundo e a respiração não vem. Vocês já tiveram essa sensação? Eu quero respirar mais fundo. Fica apertado. Parece que estão me espremendo, né? E isso não é uma ideia, né? Minha mente não para. Enquanto eu estou falando com vocês estão prestando atenção no que eu estou falando e ainda assim estão pensando em outras coisas, não estão? Só que para nossa mente não existe futuro e não existe passado. Tudo que eu penso é agora. Então, quando a gente diminui as oscilações da mente, a gente vai diminuir esse movimento de ficar indo lá na frente. Ah, mas e se eu for lá naquele curso e acontecer isso? Aí depois, se eu não for, se eu não aceitar esse emprego que paga R$7,50 a hora, né, eu não vou conseguir uma outra coisa. A gente começa num fluxo interminável. E tudo isso que eu estou pensando é o quê? Ilusão, gente. É ilusão. Estou no meio da rua, vou fechar os olhos, estou vendo um carro vindo, lá embaixo, um fusquinha azul. Aí eu fecho os meus olhos e aí eu vejo o fusquinha batendo em mim, me atropelando. Isso está acontecendo? O fusquinha pode ter parado, pode ter explodido, pode ter virado a esquina, pode ter feito qualquer coisa. Mas se eu crio um pensamento, na minha mente, aquilo está acontecendo. E no momento que eu penso, um pensamento vai gerar um sentimento, uma emoção que vai se manifestar onde? No corpo, nesse receptáculo de informações. E qual é a realidade da nossa vida e da vida dos nossos alunos? Sejam crianças ou adultos, idosos. Todo mundo foi ensinado a viver com a mente lá na frente, não é assim? Ou remoendo o que já passou. Como eu posso fazer para manter a minha mente aqui e agora? Quem tem uma ideia? A concentração? Não, mas na prática. Na prática, como é que eu faço isso? Vocês são profissionais do corpo? Vocês estudaram o corpo? Eu fico me perguntando até hoje, por que eu não aprendi isso na faculdade? Porque não é interessante, gente. Se a gente começar a curar isso, as pessoas não vão comprar remédio. E aí eles não vão ficar ricos. A gente vai começar a ter saúde, meu Deus. Imagina todo mundo saudável. Imagina a gente livre, empoderado, achando que eu posso fazer aquilo que eu vim fazer aqui. Imagina se eu começar a ser dono da minha própria vida, não ficar me preocupando com o que os outros estão pensando. Ferrou. Não dá para controlar, entende? E a gente pode fazer tudo isso, esse caminho, né? Um pensamento gerou um sentimento, trouxe uma emoção e manifestou no corpo. Isso aqui que manifestou no meu corpo, eu senti. E esse caminho é um caminho de mão dupla.
Quando a gente faz exercício, qual é o relato das pessoas? Qual é o meu próprio relato? Nossa, eu não queria vir, eu estava super cansada, estou saindo melhor do que quando eu cheguei. Não é isso? O movimento muda tudo. Essa é a hashtag do Patrick. O movimento muda tudo. Por quê? Esse caminho é uma via de mão dupla. Da mesma forma que esse pensamento gerou toda uma desestrutura física no meu corpo, quando eu movimento o meu corpo, eu gero essa mesma reverberação no campo sutil. Estão compreendendo? Isso fez sentido para vocês? Então vocês estão aí, né? Assim, cheio de ideias na cabeça, falando, caraca, olha o potencial da minha profissão. Porque eu não preciso explicar isso para o aluno. Eu só preciso ensinar ele a fazer sentir. Mas dá para eu fazer ele sentir? Dá para eu fazer o meu aluno sentir se eu não trouxer a mente dele para ficar aqui? Aí eu perguntei para vocês, como que eu posso fazer isso na prática? Vou trazer a perspectiva do alongamento, que é o nosso curso. Quando eu comecei a dar aula de alongamento, e foi por conta da aula de alongamento que eu descobri o yoga. Eu dava aula de alongamento e me deram uma turma lá, todos os dias, 7 horas da manhã. A turma tinha 3 alunos, todos os dias eram os mesmos 3 alunos. Aí eu, gente, o que eu vou fazer? 1 hora de aula de alongamento todos os dias. Todos os dias. Eu não vou ter criatividade para isso. Vou dar a mesma aula todo dia? Não. Como que eu vou fazer isso? Comecei a turma, 3 alunos. Caminha e o caminho se abrirá. Aí eu comecei a perceber que, peraí, alongamento, o que é alongamento? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o músculo esticar, estiramento, né? Mas para ele fazer isso, para ele ceder, o que precisa acontecer? Ele precisa relaxar. Dá para relaxar num ambiente do CrossFit? É mais difícil. O ambiente contribui. Mas eu várias vezes termino meu treino, não venho para eu treino aqui. Eu paro ali, ó. Tem gente passando. Eu fecho o olho, eu faço os meus alongamentos e nem presto atenção nas pessoas que estão ao meu redor. Por quê? Imagina se eu dependo dos estímulos externos para eu ficar bem. É isso que o yoga quer ensinar. Lembra? Yoga é o cessar das oscilações da mente. E o yoga não é uma postura. O yoga é essa atitude interna que a gente vai aprendendo a construir. Bugou um pouquinho, né? Bugou um pouquinho a cabeça ou não? Foi. Então, eu entendi que o yoga é essa habilidade que eu tenho de, independente do que está acontecendo do lado de fora, eu aprender a conduzir essa energia da minha mente, que fica indo para frente, que fica indo para trás, que quer prestar atenção em tudo ao redor, aqui, silenciar a mente. O ambiente da aula de alongamento faz diferença, principalmente se a pessoa está começando. Então, se a pessoa está começando, né, eu vou criar um ambiente que favoreça, diminuindo os estímulos externos, para que ela se concentre. Seja com uma criança, seja com um adulto, seja com um idoso. Porque está todo mundo com a mente acelerada. Então, o ambiente ele vai fazer diferença. Aí, a gente vai lá e vai trazer o aluno entrou na aula, você criou o ambiente, você está falando e a cabeça de você está em vários lugares, não está? Eu não leio mentes, mas a minha mente também funciona assim. E eu aprendi a doutrinar a minha mente. Então, o que a gente está fazendo é doutrinar.